Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Matheus, professor de Física Mecânica de vocês. E a aula de hoje vai ser Movimento Retilíneo Uniforme, ou simplesmente MRU. Só que antes de começar a aula, quero falar brevemente desse cara. Esse cara que está aqui é o Galileu Galilei. E ele foi um importante cientista para o método científico. Foi, na verdade, um dos percussores. E também tem uma importância, relevância no movimento uniforme. E antes de começar a aula, quero passar uma frase que ele deixou para a gente. Que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, com essa frase, a gente começa a aula de hoje. Então, o que é esse MRU? MRU é simplesmente quando um corpo, um móvel, um objeto ou qualquer coisa, ele se locomove numa linha reta em velocidade constante. Apenas isso. Se locomove numa linha reta em velocidade constante. Nesse movimento, o móvel vai percorrer espaços iguais e intervalos de tempos iguais. E também não vai haver aceleração. Essa grandeza de aceleração não vai ter nesse movimento. Dá um exemplinho. Vamos supor que tem aqui, vamos supor lá em primavera rosana, tem um cara, ele sai correndo. Mesmo exemplo da aula 1. Ele sai da faculdade, lá da Unesp, e quer ir na sorveteria, lá embaixo da Avenida Barrageiras. Vou imaginar que ele está descendo. Então ele sai correndo lá para tomar sorvete, porque ele gosta muito de sorvete e quer ir logo lá. Ele está com uma velocidade de 10 centímetros por segundo. Mas vamos entender mais ou menos como isso funciona. No intervalo de 0 a 1 segundo, no intervalo de tempo 0 a 1 segundo, ele se deslocou 10 centímetros. Será que é a mesma coisa para outro intervalo? Bom, 1 segundo. Entre 1 segundo e 2 segundos, ele deslocou quantos centímetros? 10 centímetros. Um outro intervalo, vamos pegar 3 centímetros a 4 centímetros. Quanto que ele se deslocou? 3 centímetros, 4 centímetros, 10 centímetros. Ele começa a ter uma ideia já do que significa. E um desses significados é a velocidade escalar média. A velocidade, vamos dizer que apesar da velocidade ser uma grandeza vetorial, nós só queremos saber do valor dela, o resultado que ela dá. A gente não quer saber direção, nem sentido, como eu falei, das grandezas vetoriais. Pelo menos por enquanto, a gente não quer saber. Então, a gente vai falar da velocidade média, só com o seu resultado. Só. E como é que ela é expressa? Bom, ela é expressa como? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? É a variação do espaço. ΔT, variação do tempo. Vm, então, é a velocidade média. E que é delta? Delta significa variação. O símbolo delta significa apenas a variação. E variação é alguma coisa menos a outra. Logo, é o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT é o quê? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, ΔS por ΔT. Dá um exemplinho aqui de velocidade média. Então, a pergunta é, qual é a velocidade média demonstrada em quilômetros por hora? Então, você vê esse desenho aqui, você pode pensar, professor, o desenho tá feio, professor. O desenho não tá muito agradável não, mano. Mas, vamos esquecer esse caso aí. Vamos imaginar. Vamos supor que está aqui nesse carro aqui, isso aqui é um carro. Vamos supor que está nesse carro aqui, o bebezão. O bebezão é o professor de botânica de vocês. Vamos supor que está o bebezão, ele sai desse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto que eu vou chamar de zero. Por que é zero? Eu estou falando que é zero. Esse ponto aqui é a posição zero. Essa posição está aqui 200 km. Consegue imaginar que a posição B é 200 km. 0, 200. E essa viagem do bebezão, que ele saiu de uma cidade A qualquer para a cidade B, durou 4 horas. Então o bebezão viajou de uma cidade A à cidade B e durou 4 horas. Então, qual a sua velocidade escalar média em quilômetros por hora? O primeiro passo de toda a resolução, na verdade, é desenhar. Então, a gente sempre começa desenhando o problema. Ou também anotando os dados, na verdade. Você sempre anota os dados para depois você
você já vai desenhar. Ah, o seu desenho está feio. Não interessa, na verdade. Porque ele é mais você entender, imaginar o problema. O desenho está feio? Está muito feio, mas ele serve como imaginação. Então, sempre que for fazendo exercícios de física, você desenha ele. Não interessa se é mecânica, elétrica, ótica, sempre tenta desenhar os problemas. Pelo menos por enquanto no começo. Então, após isso, vamos escrever a nossa fórmula. Então, a gente sempre escreve a fórmula. Escreve lá, Vm delta S por delta T. Começa assim. Agora, a gente substitui os dados. 200 é o espaço final. 0 é o espaço inicial. Tempo é o tempo final. E 0 é o tempo inicial, o tempo que ele largou. Logo, a gente faz essa divisão e descobre que dá 50 km por hora. Então, o bebezão fez uma velocidade média de 50 km por hora na sua viagem. Vamos ver um outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, o exemplo que eu passei é muito simples. Né? Eu quero passar esse exemplo aqui mais difícil. Eu aumentei bem a dificuldade agora. Por quê? Eu quero falar para vocês que velocidade média não é média das velocidades. Olha esse problema da PUC do Rio de Janeiro. O carro ele viaja a 100 km por hora por 15 minutos. Então, ele vai baixar sua velocidade para 60 km por hora, percorrendo 75 km nessa modalidade. Então, qual a velocidade média do carro no trajeto total em km por hora? Vai pensar, nossa, isso é difícil. Toda vez que se deparar com isso dessa forma, ele começa viajando 100 km por hora, ou tal distância, depois ele muda. Tem um jeitinho padrão, é sempre igual o exercício. Eu quero mostrar ele para vocês. Só que eu vou fazer esse exercício juntamente com vocês. Então, olha aqui. Eu já deixei ele meio pronto aqui. Então, o que eu quero dizer? Um carro, ele começa passando 100 km por hora até um trecho. O trecho é o trecho de 75 km. Ele muda sua velocidade para 60 km por hora. E como que a gente vai resolver? A gente vai resolver por partes. Primeira coisa, a gente sabe que no primeiro trajeto, delta S1, ele fez em 15 minutos. 15 minutos. Mas atenção, delta S está em quilômetros. Velocidade está em quilômetros. Esse tempo pode estar em minutos? Não pode estar em minutos. Você tem que deixar num padrão. 15 minutos é quanto de hora? É um quarto de hora. Então, divide por 4. Por que eu estou pensando nisso? Vou fazer rapidinho aqui do lado. Bem do lado aqui, ó. Ó, uma hora tem 60 minutos. X horas tem quantos minutos? Tem, no caso, 15 minutos. Então, quanto que dá isso aqui? Isso aqui, vocês fazem uma regrinha de 3, multiplica 15 por 1, vai ficar 15 por 60. Isso dá um quarto. Um quarto de hora. Por isso que deu um quarto de hora. Então, vamos voltar aqui, onde mais interessa. Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu descobri o tempo. Ele quer velocidade média total nesse percurso. Velocidade média total é o delta S1, delta S total, desculpa, dividido pelo delta T total. Então, já vai anotando comigo aí. Se não quiser, preste atenção, depois volta o vídeo e anota o que eu estou escrevendo. A gente tem que descobrir as coisas por partes. Então, ele quer isso aqui, velocidade média total. Primeiro, a gente tem que descobrir a parte 1, depois na parte 2. Então, vamos lá. Todo exercício vai ficar assim, ó. Primeiro, na primeira parte, vai ser velocidade média de 1, vai ser delta S1 sobre delta T1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso descobrir o delta S1 para somar com o delta S2 e descobrir o delta S total. Eu vou fazer o mesmo para o outro, o delta T de 2. Eu não tenho delta T de 2, tá vendo? Eu só tenho velocidade de 2 e o delta S de 2. Então eu descubro o delta T de 2, que eu já tenho o delta T de 1 e somo. Depois só dividir. Então vamos lá. Então eu quero aqui delta S de 1.
Se eu multiplicar em cruz, porque aqui está 1, vai ser ΔS de 1. Velocidade de 1 é quanto? 100. ΔS de 1 é 1/4. Isso aqui é 100 dividido por 4, que dá 25 quilômetros. Isso aqui a gente já descobriu um dos valores que é para descobrir. Isso aqui. Agora a gente vai para cá. É a mesma coisa. Velocidade 2, velocidade escalar média 2, que é ΔS2, pelo quê? ΔT2. A gente faz, então, de novo, multiplicação em cruz, ΔT2 vai ser ΔS2 dividido por V2. Então, ΔS2 vai ser 75 dividido por 60. Se dividir por 5 em cima e embaixo, não é por 5 não, por 15 em cima e embaixo, 75 dividido por 15 é 5. 60 dividido por 15, 4. Então dá 5/4 de hora. Lembrando, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero chegar na velocidade média total. Esse exercício aqui é o exercício mais difícil de velocidade média que vocês vão encontrar. Mas ele é super importante, ele pode cair no vestibular, porque eu quero resolver ele junto, estou resolvendo ele junto. Logo, eu já descobri tudo que eu preciso. Por quê? Vou escrever a fórmula de novo. Eu quero a velocidade média total, eu quero ΔS total, dividido por ΔT total. Bom, como que eu chego no ΔS total? Não é só somar o ΔS1 por ΔS2? É só somar ΔS1 por ΔS2. É o total, eu somo um pelo outro. Então fica 25 mais 75. Opa, mas esse 7 ficou feio. E ΔT total? Mesma coisa, eu somo um pelo outro. ΔS1, desculpa, ΔT1 deu 1/4. 1/4 mais 5/4. Então a gente escreve aqui, ó, 1/4 mais 5/4. Velocidade média vai ser 25 mais 75 dá 100. 5/4 mais 1/4. Ó, mesmo denominador, a gente soma em cima o valor. Então, mesmo denominador, mantém o 4 e soma em cima. 6. Ah, você deve pensar, como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui é simples, ó. Muito simples. O que é 100? 100 é 100 dividido por 1, correto? Na divisão de fração, a gente vai passar esse 4 para cima. Esse último número aqui embaixo, ele fica para cima. E a gente divide ele então, por 6. A gente pode agora fazer uma divisão. Por quê? 4 sobre 6, o que é 4 sobre 6? 4 sobre 6 é 2/3. A gente corta aqui, ó, escreve aqui, ó, 2 e 3. Isso daqui é vale, tá? Não tem problema. Só dividir um número em cima e embaixo, você pode fazer isso. 100 vezes 2 dá 200. 200 dividido por 3, isso aqui é aproximadamente 66,6666, aproximadamente 67 quilômetros por hora. Então, essa é a resposta final. Se não entendeu, volta. E também, se não entendeu de novo, pergunta para mim. Esse exemplo mais difícil, eu vou deixar um deixa aí na lista. Porque ele é bem importante. E como é o mais difícil, eu quis fazer o mais difícil para vocês aqui na aula. Não só um bem fácil para introduzir. Beleza? Vamos voltar lá, então, para os slides. Então, a gente volta aqui. A gente descobriu que a velocidade média não é média das velocidades. Por quê? 100
mais 60, dá 160. Dividido por 2, 80 km por hora. Não deu 80 km por hora. Deu aí 66,67 km por hora. Diferente, né? Então, velocidade média não é a média das velocidades. Um outro conceito que eu quero passar é a velocidade instantânea. Por quê? Vamos supor, lá está o bebezão de novo, ele sai do ponto A para uma parte B, outro ponto B. Ele pode desenvolver velocidades variadas. Se ele desenvolver velocidades variadas, a gente chama isso de velocidade instantânea, porque num determinado tempo, ele pode ter outras velocidades. Vamos supor, ele pega lá Bandeirantes, rodovia dos Bandeirantes, que é uma das rodovias do nosso estado de São Paulo, tem uma velocidade máxima de 120 km por hora. E ele pode andar a 120 km por hora. Aí ele dá uma brecada, vai a 110 km por hora, 100 km por hora. Então, em determinado tempo, ele tem uma tal velocidade. Então, em determinado tempo, ele pode andar a 100 km por hora. Numa outra, ele quer aumentar, ele anda a 110. Velocidade instantânea é velocidade num tempo. Apenas isso. E agora, outra coisa que eu quero passar, que é a função horária da posição no movimento uniforme. Essa equaçãozinha aqui, que a maioria decora como sorvete, não sei se é muito bom decorar, mas é uma opção aí se vocês quiserem. Acho até mais fácil, assim, pegar a ideia da equação. Mas o que é esse S? Esse S é a posição final. S0, posição inicial. Velocidade, V, T, tempo. Como a gente estava falando de movimento uniforme, a gente volta para cá, velocidade constante. E uma coisa que eu não falei para vocês é a transformação de velocidades. Sai de metros por segundo para quilômetros por hora. Como que eu faço isso? Eu quero passar de metros por segundo, que é o sistema internacional em metros por segundo. Eu passei exemplo em quilômetros por hora, que vai poder cair também no vestibular quilômetros por hora. Mas o sistema internacional, ele quer em metros por segundo. Você vai multiplicar por 3,6 e você chega em quilômetros por hora. Então, eu cheguei no exercício lá, que a velocidade média não deu 66,666, 67 km por hora. Se quiser chegar a metros por segundo, eu divido. Se tiver uma velocidade em metros por segundo, eu multiplico para chegar em km por hora. Apenas isso. Nenhuma dificuldade. Metros por segundo para km por hora, multiplica. Km por hora para metros por segundo, a gente divide. Tudo por 3,6. Um exemplinho aqui, de novo. Ó, para colocar, então, a velocidade em metros por segundo. Um carro, ele viaja 90 km por hora, partindo da posição inicial a 124 km. Qual a sua posição final após 2 minutos? Primeira coisa é anotar os dados. Então, você escreve os dados do seu caderno, escreve lá 90 km por hora, escreve lá 124 km. Qual a posição após 2 minutos? Escreve de novo. Sei lá, 2 minutos. E desenha. Desenha um carrinho em linha reta, andando. Então, a posição inicial é 124 km. O que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, tem que entender as grandezas e colocar cada valor na sua respectiva grandeza. Porém, nós temos que perceber, aqui tem quilômetros por hora. Se o tempo está em hora, eu quero passar tudo para segundo, tá? Não quero deixar em hora, não. E quilômetros eu quero deixar em metros. Vou mudar tudo. Passar tudo para metros e para segundo. Quero deixar no sistema internacional. E quando o vestibular não fala nada, ele quer no sistema internacional. Ele quis, se fosse dada a resposta em quilômetros, estaria errada, porque ele não pediu quilômetros aqui. Sempre quando eu não falar nada, é sistema internacional. Sistema internacional para posição é metro. Então, o que é 124 quilômetros? É 124 mil. O K é 10 a terceira. 10 a terceira não é mil. Então, 124 mil. Posição inicial, a gente substitui na posição inicial. Tá aqui. V. Por que 25? Né? Já está pensando em 25? É velocidade. É sim, em metros por segundo. Eu tenho, o carro não está viajando a 90 km por hora. Se eu dividir por 3,6, pode pôr na calculadora de vocês, ó, a mão aí. 90 km por hora, divide por 3,6. 25. E 120 minutos? 120 segundos. Por que 120 segundos? Olha, após 2 minutos, o que é 2 minutos? É 120 segundos. 1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 120. 3 minutos, 180. Então, quando tiver 2 minutos, é 2 vezes 60 segundos.
Então, a gente faz o quê? Apenas substitui em cada local da equação. E a resposta dá 127.000. Então, eu multiplico aqui. Primeiro a gente multiplica. Multiplicou, vai dar um valor. 3.000, né? E depois a gente soma aqui. Então, a resposta final é espaço final a 127.000 metros. E, para terminar, eu quero passar os gráficos. Quando a gente fala de movimento progressivo, quer dizer que a nossa velocidade é positiva. Quando estamos falando que o movimento é retrógrado, falando, então, que a velocidade é o quê? Negativa. Para a velocidade positiva, o espaço ele está aumentando conforme o tempo. Então, o tempo vai passando no eixo X, o espaço ele vai aumentando no eixo Y. Então, como está aumentando, a velocidade ele está no eixo positivo, né? O que acontece? Que eu não falei. Velocidade negativa ou positiva, na verdade, tem a ver com sentido. Vamos supor que aqui no meu caso, aqui é a direita, para esse canto é a esquerda. Se o móvel estiver indo para a direita, eu vou falar, a gente costuma falar que o móvel está na velocidade positiva. Se o móvel está indo para a esquerda, a gente fala que ele está com velocidade negativa. Por quê? O positivo a gente coloca para a direita e o negativo para a esquerda. É uma convenção. Você pode colocar a convenção que você quiser, mas eu sempre coloco positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então, o meu móvel está indo para a direita. Por isso que é movimento progressivo. Essa velocidade ele está aumentando. E no caso, ele está com velocidade positiva. E aqui no movimento retrógrado, ele com velocidade negativa, ele está indo para a esquerda. Lembra que eu falei? Esquerda negativo. Então, movimento retrógrado positivo. E também sua velocidade aqui está diminuindo, olha. Diminuindo. E os gráficos? Tem mais um, né? Que é o da velocidade pelo tempo. Aqui é do espaço pelo tempo. A velocidade nesse movimento é constante, então ela não varia. Ó. O tempo está mudando, mas a velocidade ela se mantém no mesmo eixo. Logo, velocidade constante. Esse aqui é o mais fácil, né? Lembrando que não tem aceleração, hein? Não tem aceleração. Bom, obrigado pela aula e até a próxima. Lembra, tem dúvida? Pode perguntar para mim lá. Pode ter vergonha, não. Manda no e-mail qualquer coisa, que eu sempre estou olhando no e-mail. Deixei uma listinha para vocês. Façam ela. Super importante resolver os exercícios. E a aula de hoje foi um pouquinho mais pesada, principalmente para o segundo exemplo que eu dei, mas não se assusta com aquele exemplo. É o exemplo mais difícil. O exemplo mais difícil para aprender que eu vi com velocidade média é aquele lá. Então não precisa assustar. Eu coloquei um mais difícil para vocês entenderem, porque eu coloquei um daquele na